Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas ou as suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, e estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é o consolo, e tu, este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isso, estava posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse-lhe ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele disse-lhe: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Senhor, a tua palavra está exposta. A tua palavra é viva, eficaz. Tua palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Revela-se a nós nesta manhã, a cada coração. Tua palavra não volta vazia. A tua palavra alcança guarida em cada coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus, ele conta uma parábola muito conhecida, que é a parábola do rico e do Lázaro. E o Senhor coloca uma palavra no meu coração sobre esse tema que eu quero compartilhar com vocês. A palavra do Senhor nos diz que certo homem por nome Lázaro estava enfermo, com chagas, com feridas, mendigo, necessitando de alimento e pedindo alimento na porta de um homem rico, um homem abastado financeiramente, o homem que a Bíblia diz que se vestia de linho fino, de púrpuras, o homem que tinha uma condição muito boa financeiramente. Mas a Bíblia diz que este homem vivia uma vida humana apenas, vivia uma vida aparente apenas. Este homem tinha a sua confiança no dinheiro,
Esse homem tinha sua confiança no poder de suas finanças. Esse homem depositava a sua confiança naquilo que ele tinha como expressão. Mas esse homem, ele não vivia em seu coração a ordenância de Cristo, que é amar o próximo como a si mesmo. E a Bíblia diz que ambos morrem, o rico morre e Lázaro, o pobre, o mendigo, aquele que está sofrendo, também morre. Mas a Bíblia diz que eles foram para lugares distintos, e eu peço a atenção dos irmãos, eu serei muito breve, muito breve, muito breve. E a Bíblia diz que eles foram para lugares distintos. Um foi para um lugar chamado Seio de Abraão, e o outro foi para o lugar chamado Hades ou Sheol. Glória a Deus, aleluias. E quando o rico estava nesse Sheol, que ainda não é um inferno, mas é um lugar de tormento, a Bíblia diz que ele estava ali clamando por ajuda. Ele queria que alguém molhasse a sua língua, porque o lugar onde ele estava era um lugar de tormento. E ele conseguia enxergar Lázaro, aquele que era mendigo, aquele que era necessitado, de longe. E ele clamava dizendo: olha, que Lázaro traga-me um pouco de água para me refrescar, porque onde eu estou é um lugar de tormento. Mas Abraão dizia assim: olha, não há possibilidade, porque dentre o seio de Abraão e o Hades existe um abismo, de modo que aquele que está aqui não pode ir aí, e aquele que está aí não pode vir aqui. Você foi rico e teve uma vida abastarda na terra, todos os seus prazeres foi na terra, todas as suas alegrias foi na terra, vestia-se de panos caros, linhos, púrpuras, mas o pobre Lázaro apenas sofreu. Mas o que eu quero me ater aqui é o momento que o rico entende que ele estava ali pelos seus feitos, mas agora ele tenta salvar a sua família. Ele diz assim para Abraão: Abraão, por favor, Abraão, por clemência, mande um mensageiro, alguém, avisar os meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos. Diga que aonde eu estou é um lugar de horror. Diga que aonde eu estou é um lugar terrível. Diga que aonde eu estou é um lugar de dor. Olha, pai Abraão, mande um mensageiro, mande alguém, por favor, avisar os meus irmãos. Sabe o que ele estava dizendo? Pai Abraão, fale para alguém ir lá avisar os meus irmãos, para eles serem homens dignos, para eles serem homens justos, para eles amarem, para eles seguirem as ordenanças de Deus, porque se eles não fizerem isso, eles virão para o lugar onde eu estou, e eu já estou aqui sofrendo. Eu não quero que os meus irmãos venham para cá, eu não quero que os meus pais venham para cá, eu não quero que os meus filhos venham para cá. Pelo amor de Deus, pai Abraão, mande uma mensagem a alguém até lá. E aí Abraão diz: não pode, já tem os pregadores, já tem os profetas, já tem aqueles que anunciam a palavra do Senhor. E aí ele ainda insistente, ele insiste, e ele diz assim: oh pai Abraão, então mande um dos mortos, alguém que está aqui, mande ir lá e anunciar a eles. E Abraão diz: não, se eles não ouvem os profetas, porventura irão ouvir os mortos. E eu quero trazer a aplicabilidade desse texto para nós. Às
vezes nós vivemos uma vida como aquele rico. Mas pastor, eu não sou rico. Mas pastor, eu não sou rica. Mas vive uma vida como o mundo nunca viesse a acabar, como você nunca viesse a morrer. Vive uma vida de pensar somente em si. Vive uma vida que eu olho só para o meu umbigo. Vive uma vida de vaidade. E a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 1: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo passa e nada fica. Jovem, lembra do teu Criador no dia da sua mocidade, para que não venham os maus dias e você diga que nele não teve proveito. Hoje o Senhor está nos confrontando nesta manhã dizendo: você tem a oportunidade, porque você tem vida. Enquanto a vida, há oportunidade. A Bíblia diz que aquele que desce à sepultura, de maneira alguma voltará dela. Ou seja, enquanto a vida, há oportunidade de se arrepender. Enquanto a vida, há oportunidade de aceitar Jesus. Enquanto a vida, há oportunidade de deixar os pecados e iniquidades. Enquanto a vida, há oportunidade. Mas eu quero lhe confrontar nessa mensagem, porque a mensagem confronta, porque a Bíblia confronta. A Bíblia vai ao contrário do pecado. Como está a sua vida? Será que nós iremos correr esse risco de morrer sem ter a certeza da salvação? Será que nós vamos correr risco? Será que alguém que você conhece que já morreu não esteja como aquele rico dizendo: ai, quem me dera se eu tivesse mais uma oportunidade? Será que alguém que você conhece que já morreu não está nesta hora dizendo: olha, se eu pudesse ir lá, ou se alguém fosse lá avisar que aqui é lugar de tormento? Será que ele não está pensando isso agora? Mas a palavra do Senhor é: ninguém pode ir lá, porque aquele que desce à sepultura jamais voltará dela. Eu levantei os profetas para pregar a palavra de Deus. Eu levantei os pastores, os ministros, os homens, as mulheres de Deus. E se eles não ouvem, eles vai ouvir o morto. Eu louvo a Deus por sua vida, por você estar aqui. Eu louvo a Deus por a vida daqueles que assistem essa live. Mas uma palavra de confronto é: aquele que morre sem Cristo, aquele que morre sem conhecer Jesus. A Bíblia diz que não há salvação fora de Jesus. Mas pastor, ele era bom. Mas pastor, ele era generoso. Mas pastor, ela era generosa. Mas pastor, ela tinha obra social como morador de rua. Mas pastor, ele tinha obras ele tirava dele para dar para os outros. A Bíblia diz, Jesus vem dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A Bíblia não diz ninguém vai ao Pai a não ser por caridade. Ninguém vai ao Pai a não ser por dar comida aos pobres. Ninguém vai ao Pai a não ser por dar cobertores para os moradores de rua. Não, a Bíblia diz: ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Aquele que morre sem reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador, a Bíblia nos garante isso, que esse não tem vida. Isso ocorreu com aquele rico. Ele colocava a sua confiança no dinheiro. Ele colocava toda a sua confiança no seu poder econômico. Ele achava que a vida era uma vida de prazeres humanos, a melhor comida, as melhores alegrias humanas para a carne. Mas a Bíblia diz que esse homem morre, e você vai morrer, e eu vou morrer. Quando eu olho para o seu RG, eu encontro algumas características, e uma é a data de nascimento. Isso significa que você não é eterno, você vai morrer. Mas eu digo para você: você está preparado para isso? Ou você tem ainda dúvidas?
Ou você vai ser aquele que vai dizer: ai, quem me dera, se eu soubesse de tudo isso. E aí o Senhor vai dizendo: você sabia, você ouviu muitas vezes, eu enviei fulano de tal, eu enviei ciclano, levou a palavra, disse para você mudar, lembra aquela palavra? Você sabia. Se eu soubesse, eu entregava a minha vida mais a Deus. Se eu soubesse, eu me importava menos com o dinheiro. Se eu soubesse, eu me importava menos em trabalhar. Se eu soubesse, eu me importava menos com as coisas humanas. Se eu soubesse, se eu tivesse mais uma chance, se eu tivesse mais uma oportunidade. Se eu soubesse. A Bíblia diz: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós, é o que Deus tem preparado para os santos, é o que Deus tem preparado para os seus. Aleluias. Eu quero mais de Deus, eu preciso mais de Deus, eu preciso amar mais a Deus, eu preciso amar a Deus acima do dinheiro, eu preciso amar a Deus acima da riqueza, eu preciso amar a Deus acima de mim mesmo, acima das minhas vaidades. Eu preciso amar a Deus acima das minhas luxúrias, dos meus caprichos. Isso aqui eu não abro mão. Não, isso aqui é um luxo que eu dou a mim mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Quando você amar a Deus, todas as suas coisas passam a amar a Deus e passam a ser de Deus. Quando você amar a Deus, a sua vida é de Deus, a sua finança é de Deus, o seu casamento é de Deus, a sua família é de Deus, o seu trabalho é de Deus. Essa semana eu vi uma fala do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz: uma coisa que nós temos que pedir a Deus todos os dias é perdão. Uma coisa que nós temos que pedir a Deus todos os dias é perdão. Aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou à morte, morte de cruz. A pior morte à época era a morte de cruz. E a Bíblia diz: por isso Deus Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. E sobre esse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Aquele homem era mendigo. Aquele homem estava com feridas. A Bíblia diz que os cães iam lamber as suas feridas. Mas aquele homem tinha algo dentro do seu coração: a salvação. A Bíblia diz: aquele que achar-se nesse mundo, sua vida perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor ao Evangelho, achá-la-á. Sabe o que isso quer dizer? Quando eu perco a minha vida, pastor, mas eu não vou entregar minha juventude. Pastor, eu sou jovem, deixa eu curtir primeiro, deixa eu fazer tudo primeiro. Eu preciso curtir, sou jovem. Pastor, irmão, a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida, aquele que entregar a sua vida, achá-la-á. Sabe, essa frase, essa palavra traz um impacto ao meu coração. E eu tento imaginar aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração humano. Ou seja, são coisas que nós não conseguimos mensurar. Essas são as coisas que Deus tem preparado para nós. Essas são as coisas que Deus tem preparado para os santos. Essas são as coisas que Deus tem preparado para o justo. Eu digo para você, vale a pena servir ao Senhor, mesmo passando provações, mesmo matando a carne. Eu luto contra os meus próprios desejos. O meu maior inimigo é a minha própria carne. O meu maior inimigo são os meus próprios desejos, as cobiças, as concupiscências da carne, os desejos humanos. E aí o inimigo, ele tenta fazer, sabe o que? Te enganar. Mas como, pastor? Ele tentou enganar Jesus. Imagine você, imagine eu. Quando Jesus estava lá no deserto, caminhando por 40 dias, ele leva Jesus ao mais alto e mostra a todo mundo e diz: se você me adorar, eu te dou tudo isso. Mas olha que proposta, tudo já era de Deus. E depois ele diz: olha, pule desse abismo. A Bíblia diz que
O Senhor ordenará anjos para te livrar e te salvar. Mas Jesus diz, mas também está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus. Jesus estava com fome, e ele diz assim, olha, você não tem poder, desta pedra transforme em pão. E aí Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Sabe que Jesus estava dizendo, olha, eu não estou misturado com as coisas desse mundo. É bem certo que o meu estômago necessita e deseja do pão. É bem certo que meu corpo clama por alimento. É bem certo que os anjos vão me salvar se eu pular. Mas em todas as coisas eu entendo que existe um propósito maior, que existe uma visão maior, que existe um algo maior. E esse algo maior é a cruz, é a redenção, é a salvação, é o amor. E Jesus não se corrompe, Jesus não se entrega, Jesus não troca, não barganha, porque Jesus tinha um foco. O inimigo diariamente te faz propostas, e os pratos do inimigo não são feios, os pratos do inimigo não são ruins, os pratos do inimigo, a ótica humana, a Bíblia diz, há caminhos no mundo que parecem certos, ou seja, parece certo, mas no final é um caminho de morte. Provérbios diz, não invejeis a fortuna e a riqueza do ímpio. E eu parto para a conclusão dessa mensagem dizendo, aquele homem foi ao Hades, ao inferno. A Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. E o que é um fundo de agulha? Eram becos estreitos que haviam naquela época. Era mais fácil um camelo passar por lá do que um rico entrar no céu, porque muitos colocam o seu Deus como dinheiro, como poder. Eu posso, eu faço, eu alcanço, eu compro tudo, o meu dinheiro alcança todas as coisas. Mas a Bíblia diz que o homem cujos cães lambiam a sua ferida, o homem cujo clamava por comida que caía da mesa do rico, ele estava no seio de Abraão. Talvez nesta manhã você não está com ferida, você não está pedindo, passando necessidade, mas você está sendo confrontado espiritualmente, você está sendo confrontado materialmente, você está sendo colocada em xeque a sua fé, dizendo, será que Deus é comigo? Será que Deus existe? Porque eu estou passando todas essas coisas, porque eu estou passando esta privação, esta luta, olha só, olha o que eu estou passando. Ei, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para mim e para você, para minha casa, para sua casa, para o nosso lar. São coisas grandes. A Bíblia diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É fidelidade, é renúncia, é deixar de lado. Idolatria não é só se prostrar a outros deuses, mas idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus na sua vida. Se o dinheiro ele tira o lugar de Deus em sua vida, é idolatria. Se o trabalho ele tira o lugar de Deus na sua vida, é idolatria. Se a esposa tira o lugar de Deus na sua vida, é idolatria. Se o esposo, se o pai, se a mãe tira o lugar de Deus na sua vida, é idolatria. Amai o Senhor vosso Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Eu amo mais a Deus do que a minha esposa, eu amo mais a Deus do que os meus filhos, eu amo mais a Deus do que o meu trabalho, eu amo mais a Deus do que meu dinheiro, eu amo mais a Deus do que os meus bens, eu amo mais a Deus do que o ministério, eu amo mais a Deus sobre todas as coisas. Porque quando você amar a Deus sobre todas as coisas, se te traírem você não morre, não te matam. Se te deixarem não te matam. Caminhando eu vou para Canaã.
Eu não estou aqui pregando uma placa de igreja. Eu não estou pregando aqui uma denominação. Eu não estou pregando aqui um local, um bairro que você tem que congregar. Não, eu estou pregando aqui Jesus. Se Jesus estiver no seu coração, se você amar a Deus sobre todas as coisas, você não tem medo do inferno, você não tem medo da morte. Ai, pastor, que medo de morrer. Não, você não tem medo, porque para nós cristãos a morte não existe. Para nós cristãos, a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos liberta. E vem dizendo o texto principal da palavra, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe que você tem vida, você sabe que tem vida com abundância, você sabe que a vida está em você. Você consegue encontrar na internet algumas pessoas em outros países que iam para o martírio, que iam para a forca, que iam para a fogueira, porque eram países que matavam os cristãos, mas quando você olhava para o rosto dele, você via eles sorrindo, vocês viam eles alegres. Sabe por quê? Porque eles entendiam que a vida não é só 60, 70, 80, 90, 100 anos aqui. Existe uma vida após esta, existe uma vida melhor, existe uma vida maior. E ele sabia que o corpo iria tombar ali, mas ele iria acordar na glória, diante de Deus, diante do Pai, diante do Pai, diante do Pai. Esta é a nossa alegria, este é o nosso prazer, esta é a nossa esperança. Tem um hino da harpa que nós cantamos: a nossa esperança é a tua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, e nós aguardamos. A igreja está posta, a igreja está preparada, esperando a vinda de Cristo, quer seja individualmente comigo, quer seja individualmente com você, ou quer seja coletivamente, mas nós esperamos a vinda de Jesus. E é isso que nos traz esperança de estarmos aqui todos os finais de semana, todas as quintas-feiras. Esta é a nossa esperança, de estarmos na presença, de nos batizarmos, de fazer a obra de Deus, de ganhar almas. Porque diferentemente do rico que diz: alguém avisa. Não, nós temos vida, e hoje nós vamos avisar. Nós vamos avisar os nossos irmãos: ei, se você morrer em pecado, você vai para o inferno. Nós vamos avisar os nossos pais: se você morrer em pecado, você vai para o inferno. Aonde o fogo não se apaga, aonde a Bíblia diz o bicho não morre, onde o Espírito Santo de Deus não está. Inferno significa ausência do Espírito Santo, ausência de Deus, ausência do Pai. Isso é inferno. E a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse, é a Bíblia. Apocalipse significa, e eu concluo essa mensagem, a revelação. Apocalipse significa a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Capítulo 21 diz assim: olha, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. E eu vi a cidade santa, aleluia. João viu a cidade santa, oh aleluia. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparado como uma noiva, adornada para o seu marido. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, quem os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Ele enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza,
nem choro, nem dor. Aleluias. Pois as antigas coisas já se passaram. E aquele que estava sentado no trono disse-lhe: estou fazendo nova todas as coisas. Acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-lhe mais ainda: está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim. E aquele que tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas o versículo 8 diz assim: mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E eu quero orar pela sua vida agora. Senhor, a tua palavra está exposta. Nós queremos mudar, nós queremos andar em novidade de vida, nós queremos ser novas criaturas, nós queremos ser pessoas novas, nós queremos, Senhor, andar em novidade de vida. Tua palavra nos diz naquela parábola que o rico, ele clamava por mais uma oportunidade, ele clamava por um pouco de água, ele clamava, Senhor, mas não existia mais oportunidade, porque aquele que desce à sepultura, de maneira alguma voltará dela. Mas nós temos esta oportunidade, nós temos esta chance de apregoar para os nossos irmãos, de apregoar para os nossos que nós amamos, de apregoar para os nossos vizinhos, e de nos salvar, porque a Bíblia diz: aquele que perder a sua vida por amor ao Evangelho, achá-la-á. E nós queremos achá-la. Nós queremos, meu Pai, nesta manhã, que esta palavra alcance guarida a cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor.